Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Olá, boa tarde. Começando o seu Meio-dia Catarina desta quarta-feira, depois de uma semana que nós tivemos uma pausa aqui na programação para revezar a nossa equipe, deixar todo mundo um pouquinho em casa, justamente para se cuidar, né? É o que nós estamos pedindo sempre para você. Se você puder, fique em casa e agora acompanhando o Meio-dia Catarina, porque hoje nós vamos atualizar o número de casos confirmados de coronavírus no estado. Além disso, falar sobre a diminuição no preço do combustível e também te mostrar uma iniciativa muito legal de um professor da UFSC que criou um protótipo de ventilador pulmonar justamente para ajudar com a pandemia do coronavírus. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Meio-dia Catarina. E na noite de ontem, o governador do estado, Carlos Moisés, fez uma atualização sobre o número de casos confirmados de coronavírus aqui no estado. Agora, são 235 casos. O governador Carlos Moisés e o secretário de Saúde, Elton Zeferino, falaram sobre os novos casos de coronavírus no estado de Santa Catarina. Agora, são 235 casos confirmados, 22 internados na UTI e 2 óbitos. Existem casos confirmados em 38 municípios catarinenses. As cidades com o maior número de casos são Florianópolis, com 58 casos, Blumenau, com 19, Itajaí, com 18 casos, Criciúma, com 17 casos, Joinville, com 14 casos, Braço do Norte, com 12 casos confirmados e São José, com 10 casos confirmados. Além disso, durante a coletiva, o governador também traçou o perfil dos casos. São 118 homens infectados e 117 mulheres. Na divisão por idade, a faixa etária mais infectada é a que vai dos 30 aos 39 anos de idade, com 59 casos confirmados. Entre 20 e 29 anos, são 34 casos. Entre 40 e 49 anos, são 40 casos. Entre 50 e 59 anos, são 38 casos. Entre 60 e 69 anos, são 42 casos. Entre 70 e 79 anos, são 11 casos confirmados e acima de 80 anos, são 7 casos confirmados. E as aulas nas redes de ensino pública e privadas estão suspensas desde o dia 17 de março devido à pandemia do coronavírus. Um dos questionamentos dos pais de estudantes é com relação às escolas particulares. Como fica a situação do pagamento das mensalidades? Há 15 dias, os estudantes das instituições de ensino particulares estão sem as atividades presenciais. Algumas faculdades optaram pelo ensino à distância, nas plataformas digitais. Então, a universidade optou, pelo menos aqui o estudo, eles optaram por aula virtual, né? Eles têm uma plataforma e a gente usa a plataforma para poder acessar material didático e ter aula com os professores. Mas muitas escolas apenas pararam as aulas e não têm a previsão do retorno. O cenário das escolas é este: portões fechados. E as dúvidas, tanto dos pais quanto das escolas privadas, são as mesmas. Como será o ano letivo e como ficam as mensalidades? O Procon de Santa Catarina emitiu uma nota técnica e no documento diz que não haverá reembolso das mensalidades. Isso porque as aulas serão compensadas. Esses contratos são em 12 parcelas. A partir do momento que as escolas e faculdades repor as aulas, está vigente aquele contrato. Então, o consumidor deve pagar. Outro ponto na nota técnica do Procon de Santa Catarina é sobre as escolas e creches que incluem o valor extra referente à alimentação. Em relação às creches particulares, nós emitimos a nota técnica alertando que elas devem tirar o valor da alimentação, porque as crianças não estão indo às creches. Então, o consumidor não pagaria essa fatura de alimentação. O Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina divulgou uma nota com esclarecimento. De acordo com o documento, as mensalidades devem ser pagas, por ser um motivo de força maior, não sendo culpa nem do aluno e nem da escola. Outro ponto é que o ensino deve ser feito à distância, se possível, ou com a impossibilidade, as aulas têm que ser remarcadas assim que terminar esse período de excepcionalidade. Ainda de acordo com a nota, não haverá desconto nas mensalidades das redes de ensino que estão funcionando à distância, já que as instituições deslocaram o investimento para as plataformas digitais.
O sindicato ainda informou que as despesas operacionais das escolas, como folhas de pagamento, impostos, taxas, encargos sociais, fornecedores, permanecem inalteradas, ou seja, as escolas terão que continuar honrando seus compromissos e obrigações contratuais. E sem aula há 15 dias, ainda não existe uma previsão de retorno das aulas presenciais em Santa Catarina. Esse é um momento de a gente unir forças, né? Olha só que legal, um professor da UFSC desenvolveu um protótipo de ventilador pulmonar que pode ajudar os hospitais em caso de internação pelo coronavírus. O professor Saulo Gutz faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina e postou um vídeo na internet em que explica o protótipo de um ventilador pulmonar alternativo, criado por ele. O pesquisador diz que o modelo pode ser fabricado a baixo custo e com peças disponíveis no mercado nacional. Segundo o professor, esta pode ser uma alternativa para a falta de equipamentos necessários para tratar os pacientes com coronavírus. A ideia foi desenvolver um equipamento que fosse barato, primeiro, que conseguisse ter as peças nacionais ou fácil de encontrar aqui no Brasil, também fácil de fabricar e que cumprisse os requisitos médicos. No vídeo, o professor mostra como foi feito o protótipo e também como ele funciona. O bico de injeção de GNV automotivo. Esses bicos têm uma vantagem que eu consigo modular em alta frequência a vazão que passa. E esses equipamentos são robustos, né, indústria automotiva, intercambiáveis e tem aí suporte para conseguir, inclusive, fazer esterilização, porque esses bicos também pode ser usado com álcool, carro a álcool, então você pode esterilizar, então talvez isso seja também uma vantagem. Segundo o professor da UFSC, o protótipo ainda está em testes. Saulo Gutz informou também que vai testar um sensor que mede o teor de oxigênio no sangue, para que os médicos consigam ter o trabalho facilitado. E uma rede de hotéis com unidades em Florianópolis anunciou que vai ajudar a combater a pandemia do coronavírus. Um dos hotéis dessa rede, no centro de Florianópolis, foi colocado à disposição das autoridades de saúde para receber pacientes com coronavírus e outras doenças. Uma ajuda e tanto para desafogar os hospitais. Este hotel no centro da capital servirá de apoio à Prefeitura de Florianópolis no enfrentamento ao coronavírus. A estrutura estará disponível a partir do mês de abril, considerado o pico da pandemia. Este empresário da rede Fayal Prime Suites fala da importância desta ação diante do atual cenário. Acredito que é uma atitude que pode incentivar os outros empresários a fazerem a mesma coisa e assim podemos construir um país melhor. A Prefeitura poderá utilizar as dependências do hotel para internações e atendimentos de casos de emergências de outras enfermidades. O objetivo é liberar o máximo de leitos das unidades de tratamento intensivo dos hospitais para os casos de coronavírus. O município também deve usar a estrutura de outros hotéis que forem cedidos pelo empresariado para abrigar profissionais de saúde com um teste positivo para a Covid-19 e com suspeita de contaminação. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a diminuição no preço dos combustíveis nos postos aqui em Santa Catarina.